Nesse vídeo eu vou tratar sobre repetição de padrões. Então, normalmente a gente se pergunta, por que eu estou repetindo? Que função que tem essa repetição na minha vida? Que lição que eu tenho que aprender? Isso é o que todo mundo se pergunta, né? Então, não se ache esquisito ou esquisita porque você tem padrões de comportamento que se repetem, ou histórias que se repetem, finais de relacionamento que se repetem, ou até mesmo inícios de relacionamentos que se repetem, ou ainda como eles terminam, como eles se desenvolvem, eles chegam, tipo, a cada 3 anos, tem um fator tempo também, que os padrões se desenvolvem e se repetem. Basicamente, gente, o que nós temos que entender que os padrões de comportamento ou os padrões de repetição, vamos colocar assim, que a gente coloca todos num único pacotão, né? Eles se repetem para manter a sua vida no seu sistema, para garantir a sua vida no seu sistema. Então, o nosso lugar na família, ele é muito importante, muito importante. É a nossa garantia de vida. Então, você faz parte daquela família, você faz parte daquele sistema e você vai fazer de tudo a nível inconsciente. Porque, de modo consciente, você, se é um jovem e está na fase de rebeldia, você vai até dizer, imagina que a minha família seja importante. Ou tem pessoas que ainda dizem que os amigos são aquela verdadeira família que a pessoa escolheu para viver ao lado dela. Tudo isso é aceitável. Todos temos momentos de rebeldia, todos temos pessoas que adoramos e que escolhemos como amigos para viver muitos e muitos anos ao lado da gente, mas nenhum deles tem o peso, a importância e principalmente a conexão com a sua vida como um familiar tem. Mesmo um familiar que você nem conheceu. Mesmo um familiar que morreu há 100 anos. O grupo familiar é a força matriz da sua vida. Isso é indiscutível, isso não se pode nem pensar que isso não é real. É real. Aceite que dói menos, ok? Aceite. A minha família, a sua família, são as forças matrizes de nossa existência. Então, basicamente, nós repetimos os padrões para isso, para manter esse nosso lugar no grupo familiar, na árvore familiar. Vamos lá. Quais são os itens que a gente mais repete padrão? Que a gente copia padrão e repete. Os padrões na nossa vida são repetidos para quê? Que função tem? Normalmente para reparar genitores, relacionamentos dos genitores que eles não deram certo, que não conseguiram chegar a uma harmonia, não respeitaram determinadas pessoas. Vou dar um exemplo. A sua mãe terminou com um noivo antes do seu pai de uma forma muito agressiva, muito violenta, dizendo para ele que ela não queria mais ele, que ele era uma pessoa horrível, que ela tinha escolhido alguém muito melhor do que ele. Se houve esse desprezo para com um ser humano que ainda a amava profundamente, isso tudo pode reverberar num dos filhos e um dos filhos. A cada sim, a cada relacionamento, quando ele ou ela disser sim, a outra pessoa pode começar a desprezá-lo profundamente, ok? E aí a primeira relação, você não entendeu, quando você realmente noivou com ele, ele mudou completamente, ele deixou de ser aquela pessoa querida, meigo, amoroso e começou a ser uma pessoa que te desprezava, ok? Está, de repente, lá na conexão com a mamãe ou com o papai,
no momento em que desprezaram alguém que um dia foi tão importante na vida deles, ok? Outra informação importante que nós temos que realmente nos conectar para os padrões, para entendermos os padrões de repetição, são os fatos, né? São os fatos que já aconteceram na árvore. Então, quando você começa a perceber, por exemplo, todas as vezes que fazem 4 anos de relacionamento, a pessoa me abandona. Quem foi que com 4 anos de relacionamento na sua árvore, paterna e materna, realmente aconteceu isso? No 4º ano de casamento, ele não quis mais saber da esposa. Ela, no 4º ano de casamento, abandonou o marido, ou voltou para a casa dos pais, ou ele fugiu. Se você conseguir olhar para a sua árvore genealógica e realmente olhar e buscar informações importantes, você talvez já descubra nessa pequena investigação sistêmica e genealógica aonde está, de onde vem a repetição que ocorre na sua vida. A pergunta é: como é que eu mudo isso? O que eu faço realmente para transformar? Existe uma possibilidade, porque é algo muito potente, né? Padrão de comportamento e padrão de comportamento repetitivo tem uma força muito grande, né? Então, eu começo sempre dizendo para a pessoa: você tem um padrão de repetição? Olhe para a sua árvore familiar. Esse é o número 1. Busque a informação na árvore. Comece, o pai. Se eu tenho algo ligado ao amor, o meu pai com a minha mãe, como é que foi? Como é que foi o casamento? Como é que se desenvolveu essa relação? Vai para os tios, vai subindo na árvore, vai para os avós paternos e maternos. Depois você pode ir ainda para os bisavós, ok? Tios avós, tias avós. Nunca se esqueça dos tios e das tias avós, que normalmente a gente esquece, mas eles ainda, se houve realmente algo trágico, terrível, sofrido, isso vai chegar em você, ok? Então, olhe bem para isso. Outra coisa que nos faz mudar é tomar o nosso lugar no sistema. O que isso significa? Significa que se eu sou a segunda filha, eu não posso agir na minha família como a pessoa que comanda tudo, que é o primogênito, que dá palpite, que diz para o pai e para a mãe como fazer, eu estou ali para ajudar o pai e a mãe. Não. Você é a segunda filha. Como segunda filha, existe o primogênito antes de você. O primogênito tem precedência. O primogênito nasceu antes de você. Então, quando você toma o seu lugar e aceita, porque não é só tomar o lugar. Muitas pessoas sabem muito bem que a mamãe teve um aborto, depois teve o primeiro filho que sobreviveu, depois você como terceira filha, mas você não aceita, você diz que você é a segunda. E pior ainda, tem pessoas que mesmo sendo a terceira filha, se comportam como a primogênita ou o primogênito, ok? Então, observar a árvore e os fatos da árvore. Segundo, tomar o seu lugar no sistema e na família. A outra observação importantíssima que eu dou é aceitar pai e mãe. E quando eu falo em aceitar pai e mãe, eu não estou falando em perdão. Eu não estou falando em hipótese alguma que aquele pai que foi um alcoólatra, que batia muito na mãe e que agora finalmente você conseguiu perdoá-lo. Vá além do perdão. Se o perdão é algo necessário para você, para o seu coração, perdoe. Mas tente dar um passo além do perdão, aceitando. Você consegue aceitar que
o pai bebeu, que o pai bateu na mãe, que eu tenho um pai, vamos supor, nesse caso, eu filha, tenho um pai que foi violento com minha mãe. Eu consigo aceitar a violência e deixar toda essa dor lá no passado? Ou eu ainda me atormento toda semana, ainda sonho, ainda só de lembrar do pai me vem um ódio? Aí os padrões de comportamento repetitivos vão continuar ocorrendo na sua vida. Ok? Você está potencializando a dor e não o amor. Ok? Agora vamos lá. Vou contar para você entender bem essa dinâmica, como é que ela funciona. Eu tenho uma historinha bem legal aqui. Eu atendi uma cliente que não conseguia nem ter um namorado. Ela era a piada da família, pois ela já estava, gente, com 41 anos. E não havia vivido o que ela tanto desejava, que era ter uma família, ter um marido e ter os seus filhos. E aí, quando ela me procurou, ela dizia que tinha natais em que ela nem aparecia, festa de Natal na família, ela já não queria mais participar, porque eram as crianças correndo, felizes, as famílias alegres, os casais de mãos dadas, e ela sempre sozinha. Então, isso para ela era uma dor muito grande. Mas ao questionar, né, a sua família de origem, os seus antepassados, eu percebi que a avó materna tinha sofrido muito no casamento. Muito, muito, muito. A avó materna tinha vivido uma vida em que ela usava um termo bem pesado. Ela dizia que a vida dela era um vale de lágrimas, onde ela tinha chorado muito pelo sofrimento que o próprio marido infligia. Ela morreu de depressão muito jovem e, assim, essa neta estava olhando para essa dor. Essa neta não conseguia se libertar. Ela carregou isso como dela. E assim a repetição ocorria sempre que o segundo encontro acontecia. No primeiro encontro, ela encontrava a pessoa, começava a se interessar, marcava um jantar, ou marcava ir no cinema, marcava ir numa praia, seja o que fosse. Tudo fluía, o rapaz ficava completamente apaixonado por ela, ela era uma mulher muito simpática, muito inteligente, muito bonitinha, e tudo caminhava. Marcavam o segundo, ele não aparecia. Ele desaparecia, ele fugia no segundo encontro. O segundo encontro não ocorria. Então ela sempre dizia para mim, eu tenho o primeiro encontro e não consigo ter um namorado. Por quê? Porque quando ia oficializar, realmente, olha, com o segundo encontro a gente, né, vai começar uma relação. Essa relação não ocorria. E assim foram até os 41 anos de idade. Hoje ela já está casada, hoje ela e o marido adotaram uma criança. Por quê? Porque ela entendeu a dor que vinha da árvore, conseguimos fazer um trabalho sistêmico de constelações familiares, um percurso de constelações familiares, com exercícios e rituais sistêmicos, e assim ela se liberou. Se libertou totalmente da carga que carregava pela vovó. É possível mudar? Sim. É possível mudar. Se você pode, vai lá no meu canal, aperte o sininho, curta a minha página e me visite no Instagram. Eu tenho sempre atualizações importantíssimas para quem aprecia, para quem realmente ama o trabalho sistêmico e a transformação de si próprio e da própria família.